Porém, mesmo diante das declarações do Prota, o Adrian não recuou. Ele disse que as ações que ele estava tomando ali iria refletir nas ações do Grande Duque. E se ele fizesse alguma cagada, provavelmente o pai dele não ia perdoá-lo, certo? Afinal, ele estava infringindo uma lei. E quando ele falou esse negócio de lei, o Prota já começou a rir. Pois, se eles queriam conversar de lei, o Prota estava pronto para isso. E para mostrar o poder da lei, iria trazer duas pessoas que estavam presas. E bom, as pessoas que o Prota tinha trazido, aqueles capangas que estavam protegendo o Versaelo. E o Adrian já começou a tremer na base, né? Porque se eles estavam ali, significa que o Versaelo estava lascado. E nisso, o Prota perguntou para o Sr. Adrian se ele conhecia os dois. E o Adrian negou, perguntando qual era o significado daquilo. E o Prota falou para ele não se alemar. Aquilo ali não era grande coisa. Aqueles dois apenas tentaram assassiná-lo essa tarde. E pensando bem, eles disseram que na cidade de Aisling, seu poder poderia deixá-los obscurar o céu com uma única mão. E que alguém do topo de Aisling estava apoiando eles. E para tornar o fato do Prota mais verídico, ele pediu para o soldado tirar aquela manta que estava dentro deles, para ele dizer se eles conheciam alguém dentro daquela festa. E diante disso, aqueles velhotes sanguessugas de dinheiro já começaram a tremer na base, né? E juntamente, o Adrian também começou a tremer. Porque se aqueles dois começaram a falar, a família Edwin inteira seria arruinada. E assim, o Adrian já puxou uma faca, perguntando àqueles dois como eles ousaram atacar um duque. E por causa dos seus pecados, eles deveriam pagar com a vida. E assim, o Adrian matou os dois na frente de todo mundo ali. E diante disso, o Adrian pediu desculpas para o Prota, porque ele foi tomado pela raiva. E por causa daquela cena grotesca que ele colocou diante do Prota, ele poderia puni-lo da maneira que quisesse. E o Prota começou a dizer para o Adrian que ele tem um senso de justiça verdadeiramente nobre. Mas bom, infelizmente, aquele ali era apenas um prato de entrada. Por isso que agora que o prato de entrada já foi, estava na hora do principal, né? E quem chegou dessa vez foi ninguém menos que o Vercelo. O Vercelo já chegou revoltado, falando que era o maior nobre de toda a Aisling. Por isso que quando ele for liberto, ele iria falar para seu pai de tudo o que tinha acontecido ali, e ele mataria todos. E o Adrian já começou a tremer na base, né? Porque agora ele entendeu porque o Vercelo não tinha aparecido. Foi porque ele foi preso. E o Vercelo continuou dizendo que ele era muito tolo de ter matado os seus subordinados. Pois como consequência disso, ele iria matá-lo também. E claro que não seria uma morte tão simples. Ele iria pegar e torturá-lo, ao ponto de fazer ele desejar a morte. E o Prota repetiu, perguntando se ele só queria matá-lo, mas também torturá-lo. E o Vercelo confirmou, pois ninguém da cidade Aisling poderia ir contra ele. E diante disso, o Proto começou a rir, declarando que nunca tinha conhecido alguém tão bravo que nem ele. E ele perguntou para o Sr. Adrian se ele conheceu alguém mais corajoso que nem aquele ali. E eu acho que o Vercelo é cego, porque ele literalmente não enxergou o pai dele na frente dele. De qualquer forma, como ele é estúpido e mimado, ele começou a dizer que o Proto estava lascado, pois ele não sabia com quem ele estava conversando. E antes que o Vercelo filasse alguma outra bobagem, o Adrian mandou ele calar a boca e se ajoelhar. E como ele é estúpido, ele não entendeu muito bem, e o pai dele teve que forçá-lo a ajoelhar. E novamente, o Adrian pediu desculpas para o Prota, dizendo que ele não educou corretamente seu filho. Ele basicamente estava pedindo para o Prota não matar seu filho, e em troca ele estaria disposto a dar tudo o que ele tinha. Enquanto isso, o Vercelo estava lembrando que a conversa que seu pai teve com ele, que o filho do grande duque Edgar estava chegando na cidade, então era bom ele não ser entregado. E como eu estou dizendo faz horas, o Vercelo é tão estúpido que ele perguntou para o Prota se ele era realmente o filho do grande duque. E o Prota respondeu se ele não fosse por quê que ele teria tanto soldado. Bom, aí ele tem um ponto, né? Como é que alguém que não é um nobre ia ter um monte de soldado ao redor dele? E diante dessa resposta, o Vercelo já começou a pedir perdão para o Proto, e o Adrian também fez o mesmo, falando que caso o Prota perdoasse eles, toda a família
Edwin seria leal ao Prota. E o Prota apenas pediu para que ele entregasse tudo o que ele ganhou, naturalmente ao longo dos anos. E caso ele fizesse isso, só com segurança seria garantida. E por fora, o Adrian respondeu, mas internamente ele estava refletindo que finalmente estava salvo. E bom, o Adrian iria aproveitar essa chance para ganhar alguns pontos com o Prota. E assim ele começou a dizer ao Prota que tinha algo a relatar, e aparentemente o senhor da cidade contatou forças externas em uma tentativa de trair o grande duque. Eu vendo essa declaração, aqueles velhotes sanguessuga. E diante disso, o Prota apenas respondeu que iria deixá-los ir, mas ainda assim, ele estava caluniando o senhor e falando mal da sua lealdade. Por causa disso, a família Edwin deveria ser executada. E ouvindo isso, o senhor da cidade já começou a refletir que, como aquele mascarado havia dito, o Prota é apenas um jovem mestre que age por impulso. Mas bom, isso era tudo. Por dentro, né? Por fora, ele estava elogiando o Prota, falando que ele era muito inteligente. Além de que ele é completamente leal ao Prota e ao Grande Duque, ele nunca pensaria em rebelião. Utilizando essa habilidade de percepção nele, o Prota respondeu que iria acreditar nele. Um tempo depois, no seu escritório, o Prota refletiu que aqueles nobres sugadores lá entregaram mais de 100 mil ouro para ele, cerca de 2 anos de exposto que a cidade de Aslin recebe. Nesse momento, a Leia trouxe um chá para o Prota, e o Prota aproveitou e perguntou para ela se ela sabia o quão bem alimentados eram aqueles nobres. E a Leia perguntou para o Proto o que ele estava planejando fazer sobre o que o Adrien havia dito, pois se o senhor da cidade realmente estava planejando rebelar, o Prota estava em perigo. E o Prota falou para Leia ficar de boa, não tinha motivo para se preocupar. Além de que o Prota tinha certeza que o Edith iria se rebelar, mas agora o Prota não poderia mostrar as suas cartas, né? E a Leia perguntou por quê. O Prota falou que era simples, porque ele não descobriu quem estava trabalhando para ele em Aslin, e atualmente o Prota estava exposto ao contrário dos seus inimigos, que estavam nas sombras. Então, caso ele agisse precipitadamente, as coisas iriam cair no caos. Além de que era melhor que eles pensassem que ele era um menino rico, ingênuo e ignorante, antes que ele chegasse ao fundo da questão. E bom, já no outro dia um velhote foi visitar o Eldrick, e o nome dele era Malcolm, e ele estava falando que aquilo era um absurdo. E o Eldrick pediu para ele se acalmar, né? Porque o Prota estava com pressa para provar o seu grande valor ao Duque. Entretanto, o Malcolm falou para o Eldrick que ele não precisava ficar ao lado do Prota, e que até o Grande Duque teria que mostrar respeito a eles, bruxos, quando fossem falar. E o Eldrick estava pensando que já fazia um tempo que ele queria subordinar a guilda dos bruxos. Mas, como o Prota estava meio que descobrindo algumas coisas, ele teria que apressar alguns planos. Enquanto ele pensava nisso, o Malcolm falou que ia dar uma conversinha com o Prota. E ouvindo isso, o Eldrick começou a pensar que o Prota ofendeu a guilda mágica, e que de agora em diante ele seria sozinho em Aslin. E bom, falando no Prota, ele estava desenhando alguns desenhos de engenharia. E nesse momento, a Leia interrompeu seus desenhos, falando que o mestre da guilda dos feiticeiros, Malcolm, gostaria de conhecê-lo. Porém, o Prota nem conhecia esse desenho. E no momento em que eles se encontraram, o Malcolm já perguntou pro Prota por que ele estava insultando a guilda dos bruxos. E o Prota, mais perdido que azeitona em boca de banguela, perguntou quando que ele tinha feito isso. Então, mostrando uma carta, o Malcolm falou que o Prota tinha feito uma carta de recrutamento. E o Prota falou que sim, realmente, ele estava construindo uma represa. E como aquilo ali seria um insulto para a guilda dos bruxos. E o Malcolm falou que a carta de recrutamento do Prota declarou claramente que ele recusava candidatos bruxos. E isso era realmente uma provocação para a guilda deles, né? Aí o Prota não entendeu como é que faz sentido. Tipo, ele precisa de trabalho braçal e não mágico. O Prota está precisando de força física e não magia. E o Malcolm, ainda revoltado, falou que se o Prota não desse uma explicação razoável a ele, todos os bruxos da guilda dos bruxos se recusariam a trabalhar para ele de agora em diante. E vendo essa conversinha aí, o Prota já aproveitou a oportunidade para dar uma olhada nos status do Malcolm. E olhando para ele, o Prota notou que a lealdade do Malcolm não era lá abaixo,
o que mostrava que alguém o irritou. Daí o Prota pediu desculpas, falando que nunca foi sua intenção desrespeitar a guilda dos bruxos, e haviam 3 razões pelas quais ele não estava contratando o bruxo dessa vez. Primeiro, a quantidade de mana era limitada todos os dias, e eles podiam não conseguir cumprir a construção do Parasol. Segundo, é simplesmente muito caro contratar um bruxo, e com a mesma quantidade de dinheiro, ele poderia contratar cerca de 10 trabalhadores físicos. Terceiro, a maioria dos bruxos vivem uma vida confortável por fazer só parte da guilda. No entanto, não existe tal rede de segurança para os civis, como o Senhor da Terra, que ele tinha que prestar consideração especial a eles. O Malcolm disse, com todo respeito ao Prota, que a magia era a regra do mundo, e aqueles sem talento para magia merecem estar sobre os feiticeiros. E o Prota concordou com ele, mas não gostava disso. E começando por Arsling, o Prota pretendia fazer que todos entenderem que os bruxos não são diferentes dos civis, e nem superiores e nem inferiores. E diante dessa declaração, o Malcolm ficou ainda mais pistola, falando para o Prota retirar essas palavras, porque senão, eles se tornariam inimigos. Contudo, você acha que o Prota estava mesmo ligando para isso? Ah, e ele até aconselhou o Malcolm voltar atrás com suas palavras, porque dependendo do que ele falasse, o pescoço dele ia rolar. E o Malcolm já perguntou para o Proto que diabos ele estava fazendo. E o Prota respondeu que ele não estava fazendo bobagem ou dizendo bobagem, pois uma lei sobre isso existe. E caso ele não acreditasse nele, ele simplesmente mandava Lia cortar a sua garganta. E quando eles fossem ao tribunal, eles viriam quem estaria certo ou errado. Aí o Malcolm já começou a dar uma tremedeira nele, pedindo misericórdia para o Prota poupar a sua vida. Nisso, o Prota refletiu que mesmo numa situação como aquela ali, a lealdade do Malcolm concluiu para com ele, o que mostrava que ele não tinha consciência de que estava sendo usado. Por isso que ele pediu para Lia cuidar do Sr. Malcolm. E ao mesmo tempo, o Prota acabou recebendo 2 missões. Ou melhor, Lee ganhou uma missão nova e concluiu outra. E um tempo depois, o Malcolm saiu da mansão do Prota, e o Eldrick já chegou perto dele perguntando o que tinha acontecido. E o Malcolm só falou que ele nem queria pensar no assunto, porque o Prota só expulsou ele de lá.